Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar do BTLG11, fundo de logística do BTG. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, disclaimer tá na tela. Vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês. O objetivo é educacional, onde eu me posiciono como um cotista do fundo, um consumidor do produto, e não como um analista para dar recomendação, beleza? Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like, manda pro amigo e pro inimigo. Vamos pro conteúdo. Falando rapidamente do BTLG, 3,44 a participação atual dele na minha carteira, e ele integra a parte ali de segmento de logística, tijolo log, com 12,43% essa participação da logística na minha carteira. Tá? Falando de indicadores aí do fundo, né? Não tem nenhum indicador aí que eu sinalizei como atenção, então a gente só vai pincelar eles por aqui, tá? VB por cota 98,65, caiu levemente aqui, o fundo tem alavancagem e tal. P sobre VP 0,95096, então que significa que a cotação do fundo inclusive subiu um pouquinho, provavelmente. Dividend yield mensal 0,74078, melhorou um pouquinho a distribuição. O caixa 407 para 374, né? Tá ok, tá estável dentro da margem de 2 a 5% que eu gosto. Base de cotista de 205 para 209, então um aumento legal aqui na base de cotista. Resultado mensal de 15,6 milhões para 15,6, se manteve aqui no mesmo patamar, não teve alteração. A despesa total versus receita 11,17 subiu para 14,38. Então aqui já está quase no nível que começa a me preocupar. Talvez eu tivesse que ter sinalizado esse item como amarelinho, laranja, né? É uma tensãozinha inicial, está quase nos 15%. Alavancagem 11,26, 11,10, ok, sem muita preocupação. Concentração dele, não, ele é bem diversificado. Tem um ativo ali que é 15% mais ou menos do PL, mas para um fundo de logística não é ruim, né? É um fundo que até se tivesse concentrações maiores não seria tão estranho, né? A vacância dele, aqui é uma crítica que eu vejo que ele coloca a vacância financeira no relatório, né? Ele bem que poderia colocar a física financeira, ou eu que sou muito ruim de vista e não vi, mas eu vi lá a financeira de 2%. E fiz com BTLG no portfólio, 24 do 24 permaneceu o número. Tá? Indicadores, tirando a despesa aqui que começa a incomodar um pouquinho, né? Tudo dentro de uma normalidade. Vamos falar um pouquinho de retorno então médio do fundo. Aqui o nome lá em cima está errado, peraí. Pronto, já arrumei o nome lá em cima, BTLG11. Retorno médio comprando hoje, tá? Aqui eu vou fazer um disclaimer. O cálculo é feito com base em estatística de dados passados, tá? Então não significa que isso vai se concretizar. É só um estudo, tá? A gente não sabe o que exatamente vem pela frente. Então, VP por cota do fundo 98,65, o valor de mercado atual 94,25, isso dá um P sobre VP de 0,96. Em teoria, 4% de desconto no fundo. Tá? O provento total dele nos últimos 12 meses foi 8,88. Tá? E aí quando a gente pega e abre esses meses aqui, computa mês a mês ali dos últimos 12, a gente chega nesses indicadores financeiros, ou matemáticos, né? Média de 0,74, moda de 7,4, mediana de 74 centavos. Tá? O fundo manteve ali uma linearidade ali de distribuições e por isso que todos os indicadores aqui deram iguais. Tá? E aí, como que eu uso isso? Que estudo que eu faço em cima disso? Se o fundo, porventura, a gente não sabe o que vai acontecer, mas porventura repetir os mesmos indicadores matemáticos do ano passado e a gente comprar cotas desse fundo no patamar atual de 94,25, né, que é o valor de mercado atual, mais ou menos, qual que é o retorno que a gente terá se ele repetir esses indicadores aqui? Essa é a ideia do estudo.
E o retorno seria 0,79 mensal, 9,42 anualizado, né? Por qualquer um dos três indicadores aqui, já que está o mesmo número de dividendo. Beleza? É um retorno bom para um fundo de logística, não é ruim, né? Esse segmento ele realmente paga um pouco menos, mas tá até um retorno bom aqui no fim das contas. Tá? E aí o potencial de upside de 4,67, o que significa? Quem está comprando ele hoje a esse preço aqui, e é um PVP de 0,96, se ele voltar para o valor do VP, que é 98,65, né, ele ficaria com 1 de P sobre VP aqui, a pessoa estaria com um ganho na cotação de 4,67, beleza? Então, basicamente, esses seriam possíveis retornos se o fundo entregar algo ali semelhante ao que fez no passado, beleza? Vamos pincelar um pouquinho o relatório de janeiro de 2023 desse fundo, então. Então, falando do relatório BTLG, janeiro de 2023, pincelando dados principais. A taxa da gestão 0,90, ok, sem nenhum problema isso aqui para mim. Valor de mercado aí bem grande, 1,99 bilhões, quase 2 bi aí de PL, né, de valor de mercado, e é bem grande o fundo. Rendimento último 0,74, dividend yield anualizado de 9,4, tá? Aqui ele faz o relatório desse fundo, fazendo uma introdução, né? Ele é bem simples, eu não gosto muito do relatório dele, acho bem simplinho e alguns dados confusos, tá? Mas ele faz uma composição do resultado, então a gente consegue ver que 91 centavos aqui é receita imobiliária, 4 centavos é receita financeira, né? Aí ele tira as despesas aqui, ele chega no resultado final do período, tá? Em janeiro distribui 74, dá 9,4. Ele fala que teve um crescimento pontual nas despesas ativas do fundo, fruto da concentração de pagamento de comissão de locação, que foram fechados em 2022. Então, para cada locação que ele fecha, ele paga uma comissão, e aí por isso aumentou a despesa. A gente viu que a despesa foi para quase 15%, né? Então, esse aumento é isso aqui. Tá? O fundo já responde nossa pergunta. Ele fala que não ocorreu movimento na carteira em janeiro. Gestão técnica, relação com o investidor, tal, beleza. Aqui a distribuição dele, o histórico, né? Ele vem aí numa maré de 74 centavos. O guidance atual é de 72 a 78. Então, por hora aí, né, ele se mantém dentro do guidance. Esperamos aí que não descumpra o guidance. Se for para descumprir, que seja para maior, obviamente, né? A DRE do fundo, DRE extremamente simples. Ele teve 15 milhões aqui de resultado, um pouquinho menos que o anterior. Essa DRE é tão simples que ele não coloca igual a dos demais fundos, né? O quanto ele distribuiu, o quanto tem de... Aqui tem a reserva acumulada. Mas quanto que ele distribuiu aqui, né? Foi 16 milhões? A gente já sabe que está distribuindo mais do que arrecadou. Foi 14 milhões? A gente sabe que ele guardou um pouquinho de reserva. Então aqui não tem, né? Muito simples essa DRE. O que eu faço normalmente eu pego o valor da distribuição, 74 centavos, e multiplico pelo número de cotas, né? Aqui em cima. E aí eu comparo com esse valor para ver se distribuiu menos ou mais que isso aqui, tá? A quebra da receita imobiliária, então ele fala aqui quanto que é de aluguel, quanto que é de FIIs e CRI, receita contratada de tanto, resultado acumulado, desconto e a receita imobiliária final. Aqui ele colocou uma parte que ele fala sobre o mercado logístico de 2022, principais indicadores. Então tem a questão aqui de estoque, absorção bruta. A gente vê a absorção aqui de 2022, ó, vindo nesse patamar. O estoque aqui embaixo, ó. A oferta aqui abaixo da absorção bruta e a absorção líquida aqui embaixo.
Vacância em média do segmento logístico 12,1. 12,1 aqui em média. O fundo está com uma vacância física de 2. Queria muito saber a vacância física, não, a financeira de 2. Queria muito saber a vacância física, se é 2 também. A parte da carteira dele, então receita de locação, ele separa aqui em percentual cada um dos responsáveis pela receita. Aqui ele coloca por valor patrimonial de cada um, né? A gente vê que o BTLG Mauá tem 15% do VP do fundo, né? A parte de vencimento dos contratos, não sei por que cargas d'água que ele ainda coloca 2022 aqui, esqueceram de atualizar, não sei, né? 2023 quase não tem vencimento, então a gente passa tranquilo aí o ano. Revisional tem 14% aí de revisional. Vamos ver se o fundo consegue revisar para cima, né? Melhorar o valor das locações dessas revisionais. Os meses aqui de reajuste é um pouquinho espalhado por quase todos os meses, né? Indexador 88% IPCA. IPCA não foi tão alto aí do último ano, o acumulado do ano. Então, se tiver reajuste, não vai ser tão alto aí o reajuste, né? Boa parte do tipo dos contratos dele é atípico, metade basicamente atípico com típico, né? 45 a 55. E segmento que ele atua mais é a parte de logística, 71% dos imóveis dele é logística. Aqui ele tem varejo, porque ele absorveu o imóvel de incorporação que teve recente e tal, né? Industrial, mas o foco aqui é logístico, né? O tipo de multa caso ocorra aí rescisão de contrato. 45% dos contratos é o saldo remanescente, né? Que é justamente a parcela do atípico aqui, ó, 45, né? Contrato atípico tem essa característica, se o inquilino sai, ele tem que pagar tudo que ele deve, né? Independente de quanto tempo de antecedência ele sai. 15% aqui é de 13 a 18 aluguéis. Então, assim, é um bom 60% aqui, bem protegido contra desocupação, né, de certa forma. Ocupação financeira, 100, 100, 100, 100, 98. Né? Aqui ele coloca a financeira, não a física, e não achei a física. A alavancagem aqui do fundo, ele dá informações bem vagas aqui, bem simples, não dá um detalhamento da alavancagem. Os ativos do fundo, aqui a questão da localização, ele faz esse quadro para mostrar que são ativos extremamente bem localizados em São Paulo, né, a grande maioria, dentro do raio de 30, o restante nos 60. Então, imóveis aí bem bacana. E aqui tem o detalhamento de cada imóvel, né? Qual que tem vacância, ó, tem um pouquinho de vacância no BTLG Ribeirão Preto, no São Bernardo do Campo. Qual mais aqui? Vamos ver qual mais tem vacância. Aqui no Cabriúva e só. Né? São 3 imóveis com vacância, o resto 100% locado. E é isso, pessoal, um pouquinho do BTLG. Né? É um fundo que assim, o relatório dele é bem simples, então sem muito o que falar. Né? É um fundo que segue bem tranquilo quanto a indicadores. A gente viu ali que, excetuando a despesa que aumentou um pouquinho, mas o próprio fundo explicou, não tem muito o que se preocupar. Né? Pelo menos eu não estou muito preocupado com as coisas dele. E é isso, pessoal. Bons investimentos a todos. Espero ter ajudado. Forte abraço aí.